Vamos lá, né? Voltando para a frase, ó. É assim mesmo, a gente pega uma frase e surge um assunto, a gente vai tratando o assunto até ele esgotar um pouquinho, né? A experiência do eu ou a autorreferência positiva significa que o nosso ponto de referência interior é constituído pela nossa própria alma. Ou seja, quando a pessoa tem segurança emocional estabilizada, a autorreferência positiva é o ponto de referência interior, constituído pela alma. O que é alma? Emoção, pensamento, sentimento, alegria, psique equilibrada, por isso que chama psicanálise da alma. Lembrando que a gente não está falando de psicanálise da alma, a gente está lendo o livro do Deepak Chopra, certo? 7 Leis Espirituais do Sucesso. Ó, é constituído pela nossa própria alma e não pelos objetos de nossa experiência. Podemos chamar de sentimento de completude ou segurança emocional estabilizada. Ou seja, quanto maior for esse sentimento de completude ou de segurança emocional estabilizada, mais próxima a pessoa vai estar da sensação, sentimento e emoção de beatitude, de estado de graça. O estado de graça não é que e agora eu sinto graça, eu vou conseguir tudo, eu sou um imã de prosperidade, não é nada disso. Não interessa mais essas coisas. Tudo que ela conseguir, ela consegue com menos esforço, porque é alegre, trabalha, tem energia, tem criatividade, vai, faz, tem vontade, estuda e etc. É uma exteriorização da presença. Isso. É, uma exteriorização toda. É uma vida harmônica interna que se harmoniza na vida externa da pessoa. Muito bem, ó. A autossabotagem, ou seja, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto. Ou seja, as pessoas não têm mais domínio das emoções, elas não têm mais autorreferência. A sociedade está toda voltada para a referência aos objetos. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ou seja, se a pessoa não se sentir aprovada, dá um piritreco, né? Ou ela vai para o vitimismo, ou ela vai para a agressividade. Ela sai do self e vai pro ego. Nem sabe o que é isso, né? Já tá no ego faz tempo. Desde que nasceu. É. Aí cai naquela história que o que fala, quem olha pra fora sonha, olhou pra dentro. Quem olha para dentro desperta, né? No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ele está traçando um perfil psicológico de quem é voltado para a vida externa, de quem está metido no ego, de quem está distante da sensação de paz e beatitude. É um perfil psicológico. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta. Por isso se baseiam no medo. Medo é sombra. E para a gente que estuda Joel, medo é a ausência de Deus. O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta externa, não uma estabilidade emocional interna. Por isso se baseiam no medo. Aí tá aqui, ó. Ego igual no plano da referência ao objeto. No plano da referência ao objeto, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Seja poder de persuasão, seja poder de convencimento. Eu estou certo, você está errado, você não me ouve, você não me atende, você é uma praga, você me inferniza. A falta do A pessoa difícil. O controle passa na ilusão do controle de poder achar que tem... A ilusão do controle dá a ilusão de poder para a pessoa. Né? E causa apego também. Não é o ser, é o ter. Ó, no plano da referência ao objeto, tá aqui entre parênteses, ego, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Então, como é que mensura quem não consegue soltar? Falando de mecânica quântica. Quem tem uma necessidade intensa de controle sobre as coisas, as situações. E quem se baseia no medo de não ter, de não conseguir, de não sentir paz e tranquilidade, pelo amor de Deus. É o contrário da unicidade, a separatividade. A necessidade de aprovação, a necessidade de controlar coisas e a necessidade de poder externo baseiam-se no medo.
que nem o Donald Walsh explica nos livros dele, lá no Conversando com Deus. A totalidade quase da humanidade veio do medo. Eles não sabem o que é vindo amor. Quem fala disso? O Prem Baba fala disso, o Moji fala disso, o Donald Walsh fala disso, o Eckhart Tolle fala disso. Agora a gente vai falar o quê? Que esses caras são Zé Ruela? Lógico que não, né? Ó, esta espécie de poder, entre parênteses, ego, não representa o poder da potencialidade pura, nem o poder do eu com E maiúsculo, entre parênteses, self, e nem um poder real. O poder mais fraco que tem é o poder do ego, gente. É uma ilusão, só cria problema. É uma ilusão. Vamos ler de novo, né? Porque é um trecho claro, mas ao mesmo tempo complexo. Então a gente lê com tranquilidade, trata o assunto. A autossabotagem, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto. Então a pessoa pensa sempre mais no ter do que no ser. Então, se ela nem pensa em ser, ela está muito longe do sentimento de paz e tranquilidade. De trabalhar com criatividade, de ter foco, de olhar o outro com paciência, de trabalhar a sombra. Né? Ela não, mesmo se ela conhecer um pouquinho de assuntos de sombra, o comportamento, a reação emocional instintiva, ou que a medicina chama de cérebro complexo R, ou cérebro reptiliano, não deixa ela avançar no trabalho com a sombra. Ela está sempre ansiosa, sempre com medo, sempre na necessidade de controle, domínio das circunstâncias, criticando, julgando, enxergando problema, competindo com ela mesma. A autossabotagem, o oposto da autorreferência, constitui a referência ao objeto ou aos objetos. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Ou seja, se eu tiver alguma coisa, eu tenho algum valor. Se eu não tiver, eu não sou nada. Então, quem não tem condição de ter nada, bota fotinho bonitinha no Facebook, com uma roupinha legalzinha, tem um celular de última geração, mas o resto ela não tem mais nada. Ela faz de conta que tem alguma coisa para ela sentir um pouco de poder. Ao nível da infantilidade. Né? Esse é o estado emocional geral da maioria dos seres humanos. Como eu aprendi na psicanálise, né? 80 a 90% da população tem uma média emocional de 3 anos de idade. A psicologia também sabe disso, né? Vamos começar a falar mais bem da psicologia, né? Eles também sabem disso. Então o que acontece? O adulto briga, rebela, discute, se não tiver bom para ele faz birra. Isso é o quê? O emocional de 3 anos. Culpa dele? Não, porque quando ele tinha 3 anos, esse comportamento se cristalizou nele, dele ver que era assim que os adultos reagiam, porque ali ele tinha 50% do vocabulário formado, estabeleceu aquele padrão emocional nele. Ele tinha um ganho secundário disso. E ele cresceu continuando vendo essa realidade distorcida. Dissonância cognitiva, né? 1 grau de neurose. Algum grau, né? Mas com essas atitudes tinha um ganho, né? Aí foi levando para a vida. O meio, então, é responsável pela... Lógico, o meio é responsável. Por exemplo, tratar a criança no psicólogo. Vamos tomar cuidado quando a gente falar de psicologia agora, né? Tratar a criança no psicólogo, porque no psicanalista dificilmente leva, nem é indicado. Tem que ser psicólogo especialista em crianças. Então, o que acontece? Precisa tratar os pais. Senão a criança sofre pressão, porque tem que ser tratado aos pais. Os pais precisam de terapia para eles mudarem a realidade emocional do que acontece dentro de casa para dar acolhimento para aquela criança. Senão a criança cresce com um complexo de culpa. Pô, eu tenho que ir no psicólogo porque... Que nem aquele programa. Porque eu sou desajustado? Não, o problema é os pais, não é a criança. No plano da referência ao objeto, estamos sempre a procurar a aprovação dos outros. Então isso aqui é tudo para ir identificando o que é ego, o que é o ego em mim, como que eu aprendo a observar o ego em mim, como é que eu troco essa situação, como é que eu fortaleço o superego. Precisa estudar. Né? Quem tiver dificuldade procura acompanhamento dos psicólogos, dos psicanalistas, chega lá e fala, escuta, eu fiquei sabendo que tem uma situação aí, ego, superego e self,
e sombra. Eu quero trabalhar isso em mim. É possível a gente dar início nesse trabalho? Lógico, o bom profissional vai saber conduzir a situação, não é verdade? O nosso pensamento e o nosso comportamento são sempre em função de uma resposta. Ou seja, se não houver uma resposta se não houver uma resposta do externo, não tem segurança nunca. A pessoa fica sempre insegura, ansiosa e incomodada. Não tem sossego nunca. Por isso se baseiam no medo. Ego, no plano da referência ao objeto, também sentimos, ou aos objetos, também sentimos uma necessidade intensa de controlar as coisas. Sentimos uma necessidade intensa de poder externo. Aqui estão as implicâncias, o ciúme, o julgamento, a insegurança financeira. A procrastinação inclui aqui. Porque como ele não consegue controlar a vida dele de ação, a vida dele de produtividade, de criatividade, para controlar aquele buraco emocional, ele administra a zona de conforto. Deixa a vida me levar. Como disse a Silvana aqui outro dia, funk, sexo, churrasco. Ó. A necessidade de aprovação, a necessidade de controlar as coisas e a necessidade de poder externo baseiam-se no medo. Quem não tem necessidade de poder externo é tranquilo. Pode ser conhecedor de um assunto. Fala com propriedade, sem medo, com tranquilidade. Não existe medo emocional na pessoa. Ela tem domínio das emoções. Como diz o Leandro Carnal, né? Quanto mais inteligente, como é que ele fala? Quanto mais inteligente, mais dificuldade a pessoa. Quando a pessoa, eu não estou me comparando a ele, tá? Porque ele é inteligentíssimo. Quanto mais inteligente, mais dificuldade a pessoa tem de conviver com as pessoas em geral. Ela se isola mais. Ela se isola mais porque ela ficou neurótica? Não, porque ela se basta. Ela se sente bem, ela é capaz de ficar sozinha consigo mesma. Né? E aí ela torna aquilo mais produtivo ainda, os passeios, né? O estudo, palestras que assiste, dedicação no estudo, especialização, PhD, pós-graduação, mestrado. Né? Ela arruma uma pessoa de um outro nível intelectual para ela se relacionar. Nós estamos criticando quem não tem nível intelectual? Não. Cada um vai arrumar para relacionamento. Cada um vai se dar bem com uma pessoa do mesmo nível intelectual. Quando tem muito disparate, dá tilt, dá problema. Só dá para ter casinho, como a gente já ouviu outro palestrante falar por aí. Mais que isso não dá.